Olá, amigos, gravando O Diabo Tem Rabo 2. No vídeo anterior, nós, rapidamente falando, mostramos a vocês que o filme Matrix foi uma parábola, uma metáfora, falando de um grupamento que é mantido sob controle. Mas a intenção do filme foi denunciar a nova ordem mundial e os grupamentos que mantêm controle sobre um grupo que é escravizado e ao qual se faz mal. Contudo, há muitos grupos bons, né? Ou seja, matrizes, vários matrizes bons. Então, falando sobre uma delas, nós fomos até a Bíblia, mostramos o pacto feito com Deus a Abraão, que inclui a circuncisão, que é um corte no prepúcio, e obriga Abraão, por outro lado, a ser reto, a usar esquadro, compasso e régua para poder ter comportamento digno de pertencer a este grupo seleto, que seriam os judeus de raça, sangue, e cumprindo 613 preceitos, a Mishnah, a Torá, a Tanakh e outros comportamentos, como todo grupo, né, tem que fazer esse voto de obediência livremente consentida, e enquanto que os partidários de uma determinada tribo, chamado Cázaros, acharam que por conveniência política poderiam simplesmente fazer o corte no prepúcio e não seguir mais nada, e entenderam muito bem o que é que seria o judaísmo, mas eles, herdeiros de Abraão, segundo a carne, pelo corte no prepúcio, mas não tendo o sangue de Abraão, portanto, falta-lhes o principal. Só os sefaraditas têm sangue de Abraão, né? Os askenazes ou falsos judeus cásaros não têm sangue de Abraão. Para ser seguidor de Abraão, ou para pertencer à matriz de Abraão, não precisa, na verdade, do corte no prepúcio. Já vimos profecias no vídeo anterior que diziam que no futuro o corte no prepúcio seria substituído por um batismo de água, um banho lustral de água, e o cristianismo está entre essas religiões. Os mantos brancos ao qual Jesus, João Batista pertenceram, né, que são os puros, também faziam parte desse grupo de obediência muito severa às exigências do judaísmo, mas eles também eram de raça abrâmida, portanto eles tinham sangue de Abraão nas veias. Então João Batista, por exemplo, né, fazia parte de dois grupos: a ordem de Melquisedeque, que passou a admitir desde Davi aceitos, judeus aceitos. O rei Davi foi um membro da ordem de Melquisedeque, Jesus foi da ordem de Melquisedeque, e João Batista foi quem introduziu Jesus Cristo na ordem de Melquisedeque. Então, uma matrix do bem. E aqui nós vimos que o corte no prepúcio não significa muita coisa, né? Primeiro porque as enfermeiras americanas dizem aqui nesse livro que 86% das crianças americanas já têm o corte no pênis, né? São técnicas cirúrgicas. Segundo um cálculo divulgado recentemente, 85% dos meninos nascidos em hospitais norte-americanos são circuncidados, como medida sistemática, sem distinção de raça ou credo, por razões médicas, baseando na higiene e na prevenção do câncer. Então, aqui nós temos uma tribo africana chamada os Ndembu, né? Meninos quanto meninas passam por cerimônia de iniciação. A forma e o propósito dos ritos variam em cada um. Mas no caso dos meninos, são circuncidados, mas não há, no caso das meninas,
a cliterodectomia. Os meninos são iniciados coletivamente antes da puberdade. O principal objetivo da iniciação dos meninos é inculcar-lhe valores tribais, a habilidade de caçar, a instrução sexual e etc. Então, tem sempre que ser acompanhado, né? O principal são as obrigações contraídas pelo adepto da Matrix do bem. E então, aqui nesse caso, o menino passa a pertencer à Mukanda, pela Mukanda, que é o ritual da circuncisão. Há um sistema de costumes governado pelos mesmos princípios que ele já havia isolado antes na análise de outros rituais de Dembu. Então, nós católicos sofremos o batismo de água e depois temos o batismo do Espírito Santo, que é também chamado o batismo de fogo. E a pessoa pode ter apenas o batismo de desejo se não tiver condição nenhuma, estiver morrendo e quiser ser batizado. Então, há uma tribo, uma determinada tribo, né, que está hoje hoje não tem mais o nome, né, da Khazaria, não há mais, mas nós temos aqui um mapa feito por Kolimek Ivedi, o mais respeitado dos geógrafos do mundo, e aqui ele coloca mais ou menos onde seria a Geórgia Transcaucasiana. Então, estou enrolado aqui, né? Mas vamos ver. Então, Geórgia Transcaucasiana. Então seria aqui entre o Mar Cáspio, né, e o Mar Negro. O Mar Negro do lado de cá e o Mar Cáspio do lado de lá. E aqui a Geórgia Transcaucasiana seria exatamente o lugar onde moravam os cázaros, o lugar dos cázaros. Enquanto que os judeus são originários de Ur, da Caldeia, na Mesopotâmia. Estudaremos em outro mapa, fica mais fácil. Está aqui, Tigre e Eufrates, e eles migraram para a Palestina. Então, da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates estão por aqui, os dois grandes rios. Eles migraram para a Palestina. Aí Abraão recebeu uma promessa que na verdade prometia a eles duas coisas, que era um filho e o mundo como Jerusalém está aqui, o mundo mais dado, segundo os rabinos sefaraditas, principalmente Israel Davidson Weiss, o mundo dado pelo Messias quando ele vier. Então, quando saíram daqui do Estado judeu, quando se espalharam pelo mundo, depois de Vespasiano e Tito terem destruído Jerusalém, eles vieram para o Ocidente, Península Ibérica, Itália, vieram para cá. Então ficaram mais longe ainda dos Cáucasos, da Geórgia Caucasiana, ficaram mais longe dos cázaros. Mas o rei dos cázaros, que com o seu rei Tendri e o seu chefe Mulan, então idealizou a utopia do Império Mundial, que seria ser dono do mundo, devido a um sonho que ele teve com o seu deus Tendri, que disse a ele que ele seria, ele e os seus descendentes possuiriam o mundo. Como na Bíblia essa promessa é feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, e como ele soube disso através da explicação da Torá pelos rabinos judeus, ele achou então que o sonho dele tinha sido dado a ele pelo mesmo Deus que tinha feito a Abraão a promessa de dar a eles o mundo como possessão. Mas uma coisa é dar, outra coisa é matar para tomar. Então, na verdade, quem tomou a Palestina não foram os sefaraditas. Os sefaraditas acreditam que o Messias, quando vier, fará tudo pacificamente, porque a característica do Mashiach é
a paz, a concórdia. Então, Jesus já veio, já estabeleceu quem é dele e quem não é dele, mas veio como um pobre profeta e deixou que fizessem com ele o que quisessem. Da segunda vez, ele virá como juiz, rei poderoso, e então dará a promessa aos judeus, ao Israel de Deus, que incluirá todos os homens que tiveram sede e receberam de beber. A fome tiveram quem lhes desse de comer. Estavam no hospital encarcerados e foram visitados, nus e foram vestidos. Então, essa será a religião, portanto, o grupo privilegiado, a matriz daqueles que estarão do lado de Cristo e reinarão com ele para sempre. Então, não tem nada a ver com os sefaraditas, com os judeus Ashkenaz, que foram se acostumando com essa ideia de dominar o mundo, e para facilitar, já que a promessa de Abraão dava aos descendentes de Abraão o mundo, e que Mulan, o Deus tendo lhe prometeu a ele a mesma coisa, ele então se converteu ao judaísmo, mas são falsos judeus. No entanto, não podemos generalizar, porque há muitos judeus ashkenaz que são bons, e aqui nós temos o espaço ocupado pelos judeus na Europa em 1680, essa área aqui pontilhada. Então, vamos lá. Essa área pontilhada que vai da Península Ibérica, né? Tá vendo? Tudo isso aqui já estava ocupado pelos judeus sefardita, né? Que tiveram a sorte de, em 1500, aconteceu uma febre, né? O chamado Renascimento, Humanismo e Renascimento, e com esse movimento, os homens que tinham algum dinheiro queriam conhecer os originais da Bíblia e ler Dante, o Paraíso Perdido de Dante, a Odisseia, a Ilíada e em cima. Enfim, queriam ler todos os livros nos originais. Como os judeus educados conheciam muito línguas, eles foram chamados, né, por Pico della Mirandola, que teve um mestre judeu, e Colombo, genovês, também era judeu sefaradita, e então os judeus cázaros acharam que essa era a oportunidade, porque os judeus estavam se dando bem, os sefaraditas estavam se dando bem na Europa, Itália, França, Espanha, Portugal, e, enfim, uma região muito grande. Então, eles saíram de lá do Mar Negro e do Cáucaso, essa região aqui, e vieram aos poucos. Saíram da sua região original, o Cáucaso, e aos poucos vieram sob a ordem do Kagan, que era assim que se chamava o chefe dos cázaros, e vieram para aproveitar a bonança que estava atingindo os judeus sefarditas. Então, nós temos o iluminismo, por exemplo, que já foi produzido pelos judeus Ashkenaz, né? Então, nós sabemos que o chefe dos judeus Ashkenaz, os falsos judeus cázaros, já foi ele quem produziu a Revolução Francesa, foi ele quem alimentou o grupo de Adam Weishaupt, que foi quem programou a Revolução Francesa e a tomada do mundo, matando os reis, nobres e aqueles que tivessem poder, mas que poderia dar esses poderes para eles.
Então, vamos repetir com mais calma. Então, 1400 a 1500, os ricos, os homens ricos, decidiram, tanto os árabes quanto os cristãos, decidiram ler as obras de Aristóteles, como Avicenne e Averroes ficaram famosos porque divulgaram, se tornaram aristotelistas, Platão, Aristóteles, mas principalmente Aristóteles, e os cristãos como Pico della Mirandola, que queria ter toda a cultura do mundo e pagava a quem quisesse para ir até a Itália para conversar com ele sobre algo que ele não soubesse. Porque então esses homens ricos, os Médicis, pagavam a peso de ouro o conhecimento de outras línguas que dessem a ele a capacidade de ler, de se instruir em outras culturas no original. Então, os judeus sediados em Constantinopla, no Império Bizantino, acorreram até esses lugares, e um deles foi o mentor, foi o professor de Mendelssohn. E o Spinoza, por exemplo, Baruch Spinoza, também foi judeu, né? Então, assim, os judeus sefaraditas, os falsos judeus, descobriram que era um negócio bom para eles irem para a Europa e tomarem posse. Aqui nós temos Spinoza, o retrato dele, Baruch Spinoza, e a Gazeta de Amsterdã, órgão do Jesus Sefaradita da Holanda, redigida em espanhol. Então, veja, os sefaraditas chegaram a ter até um jornal próprio, a Gazeta de Holanda, escrita em judeu sefaradita. Agora, um detalhe curioso. Dentro de toda essa parafernália, então, os judeus, falsos judeus Ashkenaz, eles correram para as terras que estavam pagando aos judeus sefarditas para ensinar a eles as línguas que os tornariam peritos, né, nas leituras, lendo os originais hebraicos, ou italianos, ou alemães, e eles foram para lá para aproveitar a onda. Nós temos aqui um judeu famoso, Moses Mendelssohn, né? Então, e Mendelssohn teve como mestre, né, foi o rabino David Frankel, que além de ensinar o Taimônides, pôs em contato com a suprema obra de Maimônides, além de ensinar-lhe o Talmud, quero dizer, pôs em contato com a suprema obra de Maimônides, o Guia dos Perplexos, geralmente proibida pelos rabinos da época, sobretudo para jovens. Então, Frankel é chamado a Berlim como rabino dos judeus da capital. Mendelssohn também vai a Berlim, passa por anos de miséria, mas entre os contatos com outros precursores judeus, já cultores das ciências profanas, como Israel Chamos, que ele ensina matemática, Abraham Kish, médico formado em Praga, que ele ensina latim, e Aaron Gumpers, também de Praga, que ele ensina inglês, francês, filosofia e história. Então, aí temos agora a obra de Mendelssohn, né, que inclui o discurso sobre a desigualdade entre os homens. Ele faz tudo para acabar com essa... Há até aproveitadores, como João Casper Lavater, que fazia-se de um sábio que não sabia de tudo aquilo que ele dizia que sabia. Então, Mendelssohn escreveu Jerusalém e escreveu o discurso sobre as desigualdades entre os homens. Então, assim, eles estavam sem querer preparando, a partir de 1500, eles estavam preparando o mundo para os judeus, os falsos judeus cázaros. A Hakalá ou Haskalah foi um movimento
que tornou os judeus mais tolerantes, né? Quer dizer, foi uma parte do iluminismo maçônico que terminou fazendo com que os judeus também entrassem nesse adicionamento, nessa abertura. Mas quando a Assembleia Constituinte começou, da França, a Revolução Francesa, começou a tratar da concessão de direito de cidadania a todas as minorias, raciais ou religiosas, os judeus askenazes perceberam, angustiados, que estavam sem defesa. Ou seja, eles não tinham toda a segurança que eles achavam que tinham. Então, tanto os sefarditas de Bordeaux e Baiona, como os cristãos da Alsácia, pretenderam excluí-lo dos direitos da nova lei, considerando-os inferiores e estranhos à nação. Recorreu então a Abade Gregoire e a Mirabeau, que eram um dos chefes da Revolução, né? Então, terminaram se beneficiando, porque C.W. Dom, em seu livro da Melhoria da Situação Civil dos Judeus, terminou favorecendo a eles. E os debates foram longos, mas finalmente em 27 de setembro de 1791 foi votada a igualdade de direitos civis para os adeptos de todas as religiões professadas na França. Foi um grande dia para os judeus da Alsácia e da Lorena, que eram Ashkenaz, né? Então, os Ashkenaz terminaram se dando bem, mas teve um momento de grande risco para eles, apesar da Revolução Francesa ter sido financiada pelos judeus askenaz. E aqui nós temos uma obra que fala, que discorre sobre a situação dos judeus em geral. Depois fico devendo a vocês. Fico devendo, não, está aqui. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui a criação de um monstro, né, pelos Ashkenaz que já estavam no poder. Antes do início da Revolução Francesa, onde Cagliostro ocupa um lugar de primeiro plano, vamos examinar com atenção os famosos Iluminados da Baviera. Eles foram muito importantes para a Revolução Francesa. Então aqui vou dar uma ordem fundada pelos judeus cázaros, né, do qual Cagliostro foi uma figura proeminente. Então, examinando atentamente esse grupo militante do iluminismo, podemos talvez encontrar a chave secreta para compreender o rápido desenvolvimento da Revolução. Desde esta época existia e estava se difundindo uma ideologia que, para usar uma palavra moderna e familiar desses templos, chamaremos de concetária. Weishaupt dos Iluminados. O homem que seria o chefe, a cabeça da sociedade secreta dos Iluminados da Bavária era o padre Adam Weishaupt, nascido em 1748. Nós sabemos que, na verdade, era o barão de Rothschild. Ele foi o verdadeiro diretor dessa forma muito especial de iluminismo, que recebia seu nome da região onde ela tinha se desenvolvido de uma forma metódica. O nome desse homem tão inteligente assentava-lhe muito bem, pois em alemão Weishaupt significa cabeça sábia. No convento do jesuíta, Weishaupt completa seus estudos de forma tão brilhante que com apenas 21 anos é nomeado professor de Direito Canônico e Natural na Universidade de sua cidade natal, Ingolstadt. Naquela época, Weishaupt era o que se chamava um colarinho branco, quer dizer, um leigo. Mais tarde não haverá dificuldade nenhuma para ele que se case. E era membro de uma espécie de ordem terciária jesuítica, era um jesuíta. Um detalhe, na hora que Weishaupt começa a exercer suas funções, a ordem dos jesuítas tem recebido uma intimação de dissolução do Papa, que seria revogada muito mais tarde. De qualquer forma, o moço Weishaupt, apesar de não ser muito devoto, aparenta-se bastante dócil, mas com o passar do tempo desenvolve sentimentos violentamente anticlericais. Suas convicções nacionalistas demonstram afinidades com Aufklärung,
apesar de serem muito mais radicais, e além disso ele tem uma desmesurada admiração para iniciações rituais e ao mesmo tempo muito avançadas, para não dizer extremistas, a respeito da reforma social. Spartacus, que é o nome dele dentro do iluminismo, o chefe da grande revolta dos escravos de Roma, né, vai ser o pseudônimo que ele usa. É o personagem histórico que mais o fascina, a ponto de ele adotar esse nome quando da sua iniciação. Era sem dúvida um exemplo exaltador. Entre os muitos exemplos de chefe de escravo revoltado, Spartacus foi o único de envergadura e que realmente teve ideais. Então, Weishaupt e em seguida Lenin são pessoas que se basearam em Spartacus. Os ideais de Espartaco eram extremamente modernos, extraordinariamente modernos, considerando a época em que viveu. Desejavam uma sociedade justa, onde não houvesse mais donos nem escravos. Assistindo a todos os abusos e a todas as injustiças que eram praticadas, indiferentemente na sua época, Weishaupt não permanece inativo, mas decide organizar de forma mais metódica possível uma conspiração pormenorizada com a finalidade de reformar totalmente o mundo, ou seja, a nova ordem mundial. Para esse fim, precisa organizar uma poderosa sociedade secreta que, nos seus planos, conseguiria, com o tempo, infiltrar-se na franco-maçonaria. Weishaupt participa seus planos geral e em grande número de detalhes já elaborados ao amigo mais chegado, o barão Adolf von Knigg. Eles ficam entusiasmados e os dois homens decidem fundar e organizar a sociedade secreta que eles tinham almejado. Knigg, que entre os iluminados é conhecido com o nome de Philon, o filósofo de Alexandria, não era simplesmente um partidário dos ideais sociais avançados. Fascinado pelos mistérios antigos e pelas iniciações modernas, desde muito tempo era membro da franco-maçonaria, onde passava regularmente de um alto grau para outro. A vida do barão Knigg tinha sido muito movimentada. Desprovido de meios e animado de vontade muito grande de viajar na Europa inteira, ganhando o seu sustento nos países que ele visitava nas formas mais diversas, por exemplo, tinha sido soldado, mercenário e também diretor de uma companhia de atores. No fim, conseguiu acesso à corte da Bavária. Então, muito mais tarde, Weishaupt e Knigg desentenderam-se por causa de uma divergência de caráter religioso. Apesar de suas ideias sociais avançadas, o barão continuava sendo um fervoroso católico e do rito escocês reformado, onde alcançou o grau de cavaleiro beneficente da Cidade Santa, recebendo o selo desse cavaleiro. Ao contrário, Weishaupt era de um anticlericalismo cada dia mais intransigente, sobretudo porque não podia exteriorizar suas opiniões. Na época da fundação da Ordem, Weishaupt tinha 28 anos. O sucesso da Ordem dos Iluminados foi fulgurante entre os altos personagens e também entre as pessoas que eram atraídas pelo esoterismo. De fato, a Ordo Illuminator ganhou elementos muito dotados de um plano de iniciação, possuindo a faculdade de levar certas criaturas até a luz interior. Tinham também sido tomadas todas as medidas para que os alvos subversivos do grande mestre, que incluíam a derrubada dos tronos e dos altares, fossem conhecidos somente por pouquíssimos membros que estavam no círculo mais elevado da ordem. A palavra de ordem era enforcar o último rei nas tripas do último padre. Por esse motivo, havia entre os iluminados o duque Ernesto II de Saxe-Coburgo, o duque Fernando de Brunswick, sobrinho do outro que foi o autor conhecido do Manifesto de 1792, o barão de Dalberg, Goethe, que escolheu para iniciação o nome de Albade, Herder, Damasus Pompício, o alquimista Rosicruciano Herrhausen e muitas outras personalidades que não desconfiavam absolutamente dos verdadeiros objetivos políticos das seitas. Foi por uma estranha coincidência que os objetivos secretos dos iluminados foram revelados. O velho padre Lanz, amigo de Weishaupt, foi mandado pelo grande mestre da Silésia levando documentos secretos com instruções para a Revolução Francesa. Portanto, Robespierre. Durante a viagem, o padre Lanz morreu atingido por um raio. Os papéis comprometedores foram encontrados entre os pertences do padre falecido e a polícia bavária aproveitou a descoberta casual para
destruir a trama da conspiração. Grande quantidade de documentos foram confiscados durante perquisições nas residências dos altos dignatários. Esses acontecimentos desenrolaram-se em 1785, mas eles refizeram tudo. Weishaupt tinha conseguido escapar da prisão, foi condenado à morte à revelia, mas reformou os planos e fez a Revolução Francesa de qualquer maneira. Então, levou durante 45 anos uma vida metódica, destacando-se apenas pelo interesse que continua tendo para problemas maçônicos, só que de uma forma totalmente apolítica. Morreu em Gotha no dia 18 de novembro de 1830. Fundada a 1º de maio de 1776, morreu em 18 de novembro de 1830. A repressão na Bavária foi moderada, a ordem foi proibida e ninguém foi perseguido. Os personagens comprometidos pelos papéis descobertos pela polícia foram ameaçados de sanções e pararam suas atividades conspiratórias. Mas a ordem realmente desapareceu? É a pergunta que se deixa aqui, né, sobre a ordem dos Illuminati. Então, vimos aqui agora que, na verdade, não é uma farsa. Então, a ordem dos Illuminati, os Illuminati da Baviera, segundo Serge Rettin, governantes secretos, governantes invisíveis de sociedades secretas, deixa claro que os Iluminados da Bavária existiram e que com a morte de Adam Weishaupt ela não cessou. Porque aqui nós estamos em 1800 e qualquer coisa, a Revolução Francesa é 1789, mas foi ela que proclamou a República através do seu testa de ferro Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que obrigou o Marechal Deodoro da Fonseca a proclamar a República contra sua vontade, já que ele era um grande amigo do imperador Dom Pedro II, a quem ele não queria causar essa dor. Então, de qualquer maneira, então nós vemos assim que por faz e nefas, os cázaros saíram do Cáucaso e terminaram fazendo aquilo que eles pretendiam, se fazendo passar por judeus, e a parte da Europa que estava sendo, vamos dizer assim, conquistada culturalmente pelos judeus sefarditas, eles se misturaram, né? No início, os judeus sefarditas não aceitaram, né? Na Revolução, um pouco antes da Revolução Francesa, o parlamento francês, né, deu uma carta de benefício aos judeus. Napoleão tinha beneficiado os judeus, ele próprio ajudando a construir uma sinagoga em Paris muito bonita. E aí, quando os cázaros chegaram, os judeus sefarditas tiveram uma sorte muito grande, porque este documento não beneficiava os judeus cázaros, e eles quase que foram excluídos completamente do judaísmo. Infelizmente, para nós e para o mundo, eles terminaram enganando os judeus sefarditas e o mundo, e tomaram conta da sua porção. Aqui nós temos o Mar Negro e aqui nós temos o Mar Cáspio. Vamos ver aqui no mapa se dá para mostrar para vocês. Então, aqui nós temos o Mar Cáspio. Aqui nós temos o Mar Negro. Entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, eles estão aqui nessa região, e eles conseguem, portanto, saindo daqui do Cáucaso, eles conseguem atingir a Europa, misturar-se com os judeus sefarditas e fazer, no final das contas, com que o plano deles,
sejam eliminados os judeus sefarditas, para que a promessa de Abraão seja herdada somente por eles. Quer dizer, eles são o rabo do diabo. Então, a besta do Apocalipse, né? 666, o século XVIII, é quando eles conseguem sair ileso da Revolução Francesa, que, sem que eles soubessem, Weishaupt tinha feito os planos, passado para Robespierre. Robespierre obedecia ao barão de Rothschild, porque todas as lojas de Paris foram vandalizadas, exceto aquelas dos Rothschild, que tiveram piquetes armados para defendê-las. Então fica claro que os Rothschilds eram judeus cázaros, ainda hoje o são e possuem a chefia do mundo. Então, infelizmente, para nós, chegamos até o ano de 1776 e os americanos fizeram um pacto, os chefes americanos, os fundadores da nação americana, George Washington, Abraham Lincoln, está aqui no Monumento aos Fundadores, George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Adam Smith, aí eternizados nas esculturas dessas montanhas, fizeram um pacto com os judeus cázaros, e então, para honrá-los, fizeram a Estátua da Liberdade, que na verdade aí já é a maçonaria cázara, já é os iluminados da Baviera infiltrados na maçonaria, que terminaram assumindo que seria um plano ótimo. Inclusive o nosso Weishaupt contribuiu muito para isso, que ele era anticatólico, renegou Jesus Cristo, e aí a liberdade, que seria Mitra, seria a Lúcifer, segundo o nosso queridíssimo maçom, muito famoso, né, que disse que quando a revolução final e a guerra, a última guerra, unisse todos os povos, ele revelaria ao mundo, os grandes conselhos revelariam ao mundo as verdades sobre a religião de Lúcifer, né? Então, Lúcifer, no caso dele, era Mitra. Não há outra ideia. Os que falam sobre Lúcifer como sendo o diabo não sabem da verdade, e nós temos que filtrar o que vem das teorias conspiratórias. Às vezes tem muita coisa boa, mas se não filtrar, há muito absurdo, como essa dos cázaros terem sangue reptiliano. É um absurdo. Então, na verdade, há muitas sociedades secretas, né? Muitas, e nós temos um livro polêmico que tenta pôr em ação a conquista do mundo, e aqui está denunciado isso pelo livro Judaísmo versus Sionismo, escrito por Moshe Menuhin, Dr. Nelson Mesvinsky e Nathan Winstock, 3 judeus ilustres, dizendo que será impossível isso aqui, colocar isso em prática, os protocolos do Sábio de Sião. Eu não estou convencido disso. Eu acho que a nova ordem mundial é, em grande parte, esse plano executado, mas isso nós deixaremos para outra oportunidade. O fato é que há muitas Matrix falsas, por exemplo, aqui o assassinato de Kennedy, né? Tá analisado aqui, né? Então nós temos aqui a intolerância racial, a magia sexual como dispositivo para a liberdade, mudanças na sociedade e, em suma, aqui uma denúncia das sociedades secretas. Inclusive o Código da Vinci supõe que faz essa denúncia com a menção dos braços da Igreja Católica chamado Opus Dei, que luta contra o Priorado de Sião, mas aquilo tudo é uma farsa. Na verdade, infelizmente, Jacó Burgundus Molay, grão-mestre dos Templários, foi
assassinado nas fogueiras da Inquisição por Filipe o Belo. Não foi o Papa se acovardou e diante da Catedral de Notre-Dame de Paris, e a cabala simbolizada no romance de Victor Hugo por Esmeralda, com a cabritinha dela, o Templário, que é o cavaleiro que casa com ela, e o Corcunda seria a maçonaria católica, aquela monstruosidade toda torta, porque não casava bem catolicismo com aqueles preceitos dos iluministas para conquistar o mundo. Então, vamos aqui agora claramente dizer para vocês: o diabo tem rabo. E onde mora o diabo não sei eu, mas o rabo dele começa na casária, e que depois desaparece e passa a ser o que é a Geórgia, mais ou menos na Rússia, e esse rabo vai se estendendo pelo mundo inteiro até conseguir conquistar a nobreza e se estabelecer entre os povos da Europa, e conquista um clã que hoje manda no mundo, movimentando 300 trilhões de dólares nas ideias revolucionárias deles. São eles que fazem todo o mal que vocês estão vendo no mundo, e como eu disse, não me admiraria que o coronavírus tivesse sido plantado por ele. Então, de Lionel, de Rothschild, que foi o mentor da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, até o atual, que é o Nathaniel de Rothschild. Então, eles vêm conduzindo toda a política mundial, aí submetendo as nações através de um espectro financeiro que foi criado com a fusão dos maiores bancos do mundo, e eles dominam assim todas as operações financeiras. Assassinos econômicos é o nome que lhes cabe muito bem, porque eles estrangulam as nações economicamente, como fizeram há algum tempo com a Nicarágua, com a Argentina, e agora com o país aqui do lado, a Venezuela, né? Então destruíram a cultura árabe, destruíram a riqueza dos árabes com a suposta primavera árabe, que foi uma das maiores mentiras da história moderna, feita por Bush Jr. e Barack Obama. Então aí está, não destruíram a Síria, porque a Rússia, financiada pela China, interferiu, mas continuam em ação. Então até onde eles irão? Não sabemos. O que eles querem é que o chefe deles, o cabeça, o anticristo, se apresente ao mundo e diga: eu sou o salvador do mundo, e estabeleça uma sociedade que supostamente seria pacífica, a riqueza bem distribuída, e todo mundo viveria o paraíso terrestre. Isso já foi tentado pelo comunismo de Marx, que não deu certo na Rússia, nem vai dar certo na China, porque na China já há os capitalistas, as grandes fortunas que estão na China, mas o Partido Comunista, Xi Jinping ainda chefia o Partido Comunista, e assim Karl Marx, que na verdade é o nome falso, né, de um judeu cázaro, Moshe de qualquer coisa aí, e Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, né? Então, Mordecai. Marx é Moshe Mordecai. E assim vários outros, né? Na verdade, Theodor Herzl é Benjamin Zev. Então, cada um deles vai fazendo o seu papel e levando o plano adiante, o que nos traz para os protocolos do Sábio de Sião e outros livros que denunciam. Há vários que denunciam as sociedades secretas. Mas nós temos que ter muito cuidado. Ó. Sociedades secretas 1, sociedades secretas, seitas secretas 2, domínio do mundo pelas sociedades secretas 3, e aqui um muito especial que tem sociedades secretas aqui
três ou quatro, não sei, ou cinco seitas secretas. Então veja quanta coisa escrita sobre as sociedades secretas. Mas eu vou me deter um pouco mais nesse livro, que é Complô contra a Igreja, escrito por um cardeal de Roma, sob o pseudônimo de Maurice Pinay. Na verdade, o cardeal Ottaviani, né, que foi quem escreveu isso aqui, Complô contra a Igreja. Ele faz uma denúncia dos judeus cázaros, que sob esses nomes falsos, eles introduziram o comunismo na China e mataram a família do czar na Revolução Russa de 1717. Então, assim, a miséria impera no mundo, fome, peste e guerra são os três cavaleiros finais do Apocalipse. Mas o cavaleiro branco que saiu vencedor para vencer, né, está a caminho. E nós esperamos que ele venha com o seu arco e vença os adeptos do mal através do seu general, como está no Salmo 110, que é Javé, o demiurgo, o Deus que os judeus adoram, que não passa de um demiurgo, porque o Deus Pai de Jesus Cristo é El, o Deus de todos os semitas e o Deus que não se encontra a origem dele, enquanto que Javé, vários estudiosos já encontraram a origem do nome Javé. Então, mas que Javé, sendo o Deus desse universo, né, ele é um anjo poderoso, então que ele consiga, ele brinca com Satanás, como está no livro de Jó. E nessa brincadeira, como diz o ditado, o mar briga com as rochas e o marisca que se ferra. Mas ele tem os planos dele. No Salmo 110 diz: Oráculo de Yahvé a Adonai. Adonai é o Messias, portanto Jesus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é o oráculo que Yahvé diz para Jesus. Você não tem que fazer guerra, você é da paz, mas eu não. Comigo o buraco é mais embaixo. Então fica quietinho aí à minha direita, que eu submeterei os teus inimigos a teus pés. Então, quando o diabo achar que ganhou através dos seus mensageiros, dos seus agentes, né, sendo os mais variados, porque quando você menos espera está diante de um agente de Satã, mas pelos frutos se conhece a árvore. Então veja as ações, porque ao contrário do que os cátaros querem dizer, não basta um corte no prepúcio para tornar um cidadão judeu. Ele pode até aderir ao judaísmo como prosélito, mas para ser judeu ele tem que ter sangue de Abraão, ele tem que ser reto, tem que ser íntegro, ele tem que seguir os preceitos dos 613 preceitos, ele tem que conhecer e seguir a Torá, a Mishnah e o Talmud. Então é um esforço muito grande. Os muçulmanos seguem de alguma maneira semelhante ao Alcorão, e também tem o corte no prepúcio. E já vimos ali que uma tribo africana, os faraós do Egito, todos eles tinham corte no prepúcio, mas nenhum se dizia judeu, porque não basta fazer um corte no prepúcio para dizer que é judeu. Entretanto, essa raça maldita continua a causar a desgraça ao mundo, né, a ter o dinheiro do mundo. Eles dominam o Federal Reserve, que não tem nada de federal, só a abreviatura FED, porque FED mesmo. Mataram, assassinaram 2 presidentes, Lincoln e Kennedy, porque tirou deles o poder de emitir dinheiro. Então a nota do Federal Reserve está escrito Federal Reserve Note, e a nota de Lincoln e a nota de Kennedy estava escrito National Treasury, Tesouro Nacional. E eles não hesitaram em matar esses 2 presidentes, porque eles dominam o Banco da França, o Banco da Inglaterra, o Federal Reserve da Inglaterra e 40 bancos centrais do mundo, que eles controlam através do Banco Central dos bancos centrais na Suíça. Então é pelo dinheiro, pela economia. É muito difícil resistir a isso, porque eles têm um poço de dinheiro, como diz o Brasil, o Rabino Weiss. Eles têm um poço sem fundo de dinheiro. Na verdade, eles movimentam as grandes riquezas do mundo.
300 trilhões de dólares. Mas o que é isso diante do poder de Deus? Nada. Em todo caso, vamos ficar de olhos abertos e no próximo eu vou dizer a vocês como o lema de Adam Weishaupt era enforcar o último rei nas tripas do último padre. Aqui está a denúncia, complô contra a igreja e que também é contra a França. É simultaneamente contra a igreja e contra a França. E vamos tentar resistir usando as nossas capacidades mentais, as nossas ferramentas do nosso cérebro superior. Então, está aqui o Diabo Tem Rabo número 2 e assistam, deem seu like ou seu dislike e inscrevam-se no canal para que a gente continue as nossas gravações com ânimo, né? E até a próxima, se Deus quiser.